Graça e paz, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu conheço essa congregação Unidas em Cristo, onde nós estamos aqui juntas para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. E eu fico feliz. Tem algumas pessoas que estão visitando também, que eu convidei, amigas e filhas de oração também. E grata ao Senhor por estar com vocês, porque a palavra de Deus diz que nós somos um só corpo, onde o Senhor é o cabeça. E eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em Neemias, aleluia. Neemias 2, que diz assim, o 2 e o 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do seu agrado que o teu servo aceita na tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros, os meus pais, para que eu ali edifique. A palavra de Deus diz aqui que Neemias foi confrontado. No primeiro capítulo, fala que ele soube da notícia de Jerusalém. Então, a palavra de Deus diz que Neemias foi confrontado a uma realidade daquele lugar que ele tinha deixado. Neemias estava dentro do reino, Neemias comia bem, Neemias dormia bem, Neemias era bem visto aos olhos do rei. Só que quando chegou a Neemias a notícia, o coração de Neemias ardeu. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele nos chama uma grande obra. E o Senhor chamava Neemias para uma grande obra. E o mais interessante é que o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que veio o confronto na vida de Neemias. Neemias foi confrontado a sair daquela situação de comodidade para voltar na sua cidade. E ali Deus começa a falar com Neemias. E a palavra diz que o rei deixa Neemias ir até lá. E o mais interessante é a forma que o Senhor trabalhou na vida de Neemias. Neemias teve sabedoria, porque aqui no Neemias 2:11 diz: e cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. A palavra quer dizer aqui, e eu acho tremendo, que Neemias diz assim: e Deus pôs no meu coração. Quando Neemias diz que o Senhor pôs no seu coração e ele vai para aquela cidade e ele não fala com muita gente, ele já estava sendo inserido no propósito de Deus. Quando Deus tiver um propósito com você, e ele tiver uma missão para você fazer, ele vai mandar você agir em silêncio. Porque muitas vezes não é necessário que ninguém saiba, até que se conclua a grande obra. E a palavra de Deus fala, e é muito tremendo, que Neemias vai para aquele lugar e Neemias começa a orar naquele lugar. E Neemias vê a miséria que assola aquele lugar. E ele começa a observar o lugar. A palavra diz que Neemias se propôs a levantar os muros. Eu não sei qual é os muros da sua vida que estão derrubados, mas o Senhor diz nessa tarde para você: erga os muros, porque eu sou contigo. Aleluia. E seguindo adiante na palavra do Senhor, diz aqui em Neemias 2:16, então lhe disse:
Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais oprimidos no opróbrio. Eu queria dizer a você, nessa tarde, que quando Jesus chama Neemias e Neemias vai para aquele lugar, aleluia, Neemias ele não diz que vai levantar aqueles muros sozinho. Neemias, como um bom intercessor, porque Neemias foi intercessor daquele povo, e Neemias vai fazer aquela obra, ele entende que ele vai para aquele lugar, mas ele vai trazer o povo à realidade do propósito de Deus. Quem estiver perto de você vai ter que entender o propósito. Quem estiver perto de você e de mim vai ter que ser impactado com a vontade de Deus. Aleluia. E a palavra diz que Neemias começa a levantar aquele povo. Neemias começa a chamar aquele povo para levantar os muros. E Neemias começa a observar a cidade. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus é muito tremenda quando ela vai falando que Neemias começou a chamar todo o povo para levantar primeiro os seus próprios muros. Cada um levante o muro da sua casa. Ali Neemias estava levando ao povo a entender a vontade de Deus. E o mais interessante, amadas, é que Neemias, aleluia, ele não desistiu em meio à miséria que ele estava vendo. A palavra diz que era um lugar de muita miséria. E diz aqui, voltando para o 11, e cheguei a Jerusalém, estive lá por 3 dias, e de noite me levantei, com poucos homens. Neemias, quando chega lá, Neemias primeiro vai olhar a terra. Quando o Senhor te chamar para uma obra, primeiro ele vai mandar você observar. Primeiro você é confrontado com a informação. Depois você é chamado. E depois você é posicionado, se você estiver em Deus. Neemias se posicionou. Eu queria dizer para você nessa tarde que o Senhor não faz nada na nossa vida se nós não estivermos posicionados. Neemias não estaria posicionado sabendo de toda a história de Jerusalém e conseguido permanecer ali no reino. Se ele não tivesse feito nada, não teria proveito nenhum. Nós somos confrontados à mudança, confrontados ao propósito. E aí vai passando o tempo e vamos lá para Neemias. Neemias 6, 3, que diz ali: enviei-lhes mensageiros e disse: aleluia. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aqui, a obra já estava sendo feita. Os homens já estavam vendo Neemias levantando o muro. Quando o propósito começar a acontecer na sua vida, você começará a ser observado pelo inimigo. Aleluia. Eu costumo dizer que o problema não é na subida do monte, porque na subida nós estamos ali com Jesus, o problema é a descida. Nós não podemos esmurecer, porque o inimigo espera que eu e você esmureça por um momento para roubar a bênção das nossas vidas. E a palavra diz que os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. Mas Neemias disse: não sairei daqui porque não posso deixar essa obra. Aleluia. Eu queria dizer para você nesta tarde que quando você estiver no processo do propósito, executando a obra que o Senhor mandou, você não pode se distrair. Porque se você se distrair, o inimigo vem roubar você. Vem roubar a mim. E a palavra diz, e é muito clara, que Neemias ele disse: eu não posso ir ter convosco, porque eu estou executando uma grande obra.
Lá no 4 diz, e da mesma maneira enviaram a mim, 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, Gasmon, diz que tu és os judeus intentais revoltosos pelos que edificavam o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém. Eles começaram a caluniar Neemias. Eles começaram a querer roubar a atenção de Neemias. Porque quando você está no propósito, aleluia, quando você está ligado na vontade do Senhor, o inimigo vai querer roubar a sua atenção. Ele vai querer roubar com calúnia, ele vai querer roubar no cansaço. Ele vai querer roubar na murmuração. A palavra de Deus diz aqui que Neemias ele não murmurou. Neemias ele foi fazer a obra, a grande obra. Aleluia. E eu queria dizer a você nesta tarde, Jesus te chamou para concluir a obra. Jesus te chamou para pregar para o teu vizinho. Jesus te chamou para ir nos hospitais. Jesus te chamou para pregar para aquela prostituta que ninguém dá valor. Aleluia! O Senhor nos chamou não para ficarmos com a Bíblia debaixo do braço, esperando. Ele nos chamou para ir avante, aleluia, para apresentar esse Jesus que é lindo na sua palavra. Assim como ele fez com Neemias. Neemias foi. O Senhor diz assim: olha, você não sabe ainda o que vai fazer, mas eu quero que você vá. Primeiro, você tem que sair do lugar. Você precisa se movimentar. Segundo, você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus. Aleluia! Porque a palavra diz que a nossa força vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E aqui, para finalizar, diz aqui no capítulo 15, e acabou-se, pois, o muro, e aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos, os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Eles temeram, não diante de Neemias, mas eles temeram porque eles não acreditavam que aqueles muros seriam levantados, seriam erguidos. Eles temeram porque eles viram a grande mão do Senhor com aqueles homens, com poucos recursos, levantando aqueles muros. Eles temeram porque a glória de Deus veio sobre aquele lugar novamente. E eu queria dizer para você nessa tarde, o que é impossível para Deus? Quais são os muros da tua vida que foram quebrados, destruídos pela metade? Qual foi? Se for na enfermidade, o Senhor ele é fiel para te curar. Se é na tribulação na tua casa, o Senhor é fiel. Aleluia. Se é no teu financeiro, o Senhor ele é fiel. Só que tem um segredo. Nós temos que estar posicionadas no propósito. Nós temos que estar alinhadas com a vontade de Deus. Porque Neemias poderia ter ouvido sobre a sua cidade e ter dito: eu não estou mais lá, meus pais já morreram, para que eu vou voltar para lá? Neemias, ele não pensou nisso. Neemias agiu como corpo, aleluia, como corpo que cria, liga. Como é que nós estamos pensando? Como é que nós estamos nos levantando todos os dias? Arabachorianai, aleluia. Será que nós estamos dispostos a usar nossas mãos para levantar os muros?
Será que estamos dispostos a pegar um na mão do outro? Aleluia! Para sustentar aquilo que está sendo levantado. Porque a palavra diz também que era uma mão no muro e a outra lá, ó, vigiando. Eles estavam levantando o muro sob pressão. Eu não sei qual a pressão que você está passando nesse momento, mas eu sei que o Deus que eu sirvo e você serve, ele pode, aleluia, te levantar. E você pode cantar o hino da vitória. E você vai dizer: o Senhor ergueu os muros, o Senhor restituiu a minha vida, o Senhor salvou a minha família, aleluia. Porque ele disse assim para mim e para você: do fraco eu faço forte. Não é sobre o que podemos fazer com nossas mãos, mas é sobre o que ele pode fazer, aleluia. É sobre o que eu e você não pode fazer, mas ele olha para mim e para você e diz assim: Irmã Teresa, somente vai, porque eu te mostrarei o caminho, eu te darei estratégia. Ele diz isso para mim, ele diz para você. Não é sobre o que podemos fazer, porque Neemias não podia nada, mas é sobre o que Deus pode fazer. É sobre o poderio de Jesus sobre as nossas vidas. É sobre ele, não é sobre nós. Então, se você está numa condição, como Neemias esteve, de saber de uma notícia que te deixou triste, mas o Senhor disse: olha, a notícia chegou, mas você pode ajudar a mudar essa história. Não tenha medo. Está tudo destruído, mas eu te chamei. Não tenha medo. Vá, porque o melhor o Senhor fará por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque eu também recebo do Senhor nesta posicionamento. Ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Quando alguém olha para você e diz: menina, é loucura. Como é que você quer fazer isso? E você diz: olha, não tem distração na minha mente. Foi o Senhor que mandou. E se o Senhor mandou, eu vou. Porque Ele me fez andar por essa estrada. E eu vou me posicionar. E o mais, o Senhor fará. Aleluia, que a presença de Deus está aqui. Glória a Deus por isso. Nós não temos nada, não somos nada, não temos força para nada, mas Ele tem, amadas. Ele tem para levantar um grande movimento, para glorificar o nome dEle. Não é sobre as cadeiras que ocupamos nos templos, mas é sobre o que nossas mãos carregam. E eu quero deixar aqui nessa tarde essa pergunta para você, para finalizar. O que suas mãos têm carregado? Que caminho você tem trilhado? Se tiver alguém aqui desejoso de aceitar o Senhor, não perca tempo. Não perca tempo. Oh, aleluia. Porque Ele conta comigo e com você. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é tremendo. Porque a própria palavra diz em Neemias que todos ficaram abismados quando olharam para aquele muro. Quando olharem para a tua vida erguida em Jesus, todos ficarão abismados, porque a glória do Senhor veio sobre a tua vida e a minha vida. Era esta palavra que eu queria deixar para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada uma. Que nós possamos ter mãos corajosas, ouvidos sensíveis à voz de Deus e obediência para seguir o propósito. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Amém.